Olá, pessoal, dando sequência à nossa correção da prova, né, de Jundiaí, eu vou falar aqui vou tentar corrigir aqui, embora, assim, vou já justificar que alguns autores não são aqueles autores que eu estou acostumado ou que eu tenho, assim, bastante conhecimento. Mas vou fazer aqui os comentários, porque a prova foi realmente bastante complexa, então vou dar sequência aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu colocar eu aqui em cima de novo, né? Então, só para justificar, agradecer a todo mundo que está compartilhando, curtindo, acompanhando aí o canal, né? Essa semana a gente tem feito bastante vídeos aí para tentar ajudar o pessoal. Então eu vou aqui para a questão número 31, que foi a que nós paramos, né? Nakarato, Mengele e Passos, né? Em a matemática nos anos iniciais, ensino fundamental, tecendo fios do ensinar e do aprender. Então é um autor que eu conheço muito pouco também, porque ele cai de vez em quando, ele dá uma parecida aí na prova da VUNESP, né? Defendem um ambiente de aprendizagem que tem como característica ser um espaço para atividade intelectual em matemática, mediada pelo diálogo e pela leitura escrita, em que a comunicação e a produção de significados são centrais. Afirmam também que nesse contexto a resolução de problemas aparece como potencializadora da comunicação e da produção de significado. Aí vai perguntar das autoras, né? Ó, pergunta é: de acordo com as autoras, é correto afirmar que a resolução de problemas. Então, foi uma prova que exigiu bastante você ter ali o conhecimento das principais ideias das autoras, né? Mas isso não impede, né? Então, o que eu estou falando, foi uma prova difícil, mas é importante para você entender algumas coisas que podem eliminar algumas alternativas, né? É claro que a prova foi exigente, né? Então, só isso não ia resolver. Mas olha só, vamos ver aqui. Ó. Deve, quando tomada como uma meta, pautar-se pelas especificidades de cada conteúdo, pelos tipos de problemas e pelos métodos de soluções utilizados. B. É definida como qualquer tarefa ou atividade na qual os estudantes têm métodos ou regras específicas, prescritas ou memorizadas, para solucionar um problema. Então, olha só, né, vamos lá. Vamos supor que você não conhecesse essas autoras, que você não conseguiu ler esse livro, enfim. E aí você vai ter que responder essa pergunta. Falou em memorização, a gente já descarta, né? Porque isso não é um termo que os autores gostam, memorização. Então a gente descartaria, né? Não teria assim um elemento ali, poderia ter de falar a especificidade de cada conteúdo, mas a gente ficaria na dúvida realmente na A. Mas vamos para C. Como um processo, depende que o ensino dos cálculos e das técnicas preceda a apresentação dos problemas, pois apenas tais instrumentos tornam possível garantir o raciocínio aritmético correto, sendo que a heurística da resolução deve ser ignorada. Né? Aí, ignorar, né, toda a construção do pensamento da resolução também não é legal, né? Porque isso é o... Né? E aí aqui falou de preceder de uma apresentação, né? Então, também eu não colocaria essa. Como uma habilidade básica, ainda é pouco usual nas escolas, mas deve se converter no principal objetivo do ensino da matemática, independente do conteúdo matemático envolvido. Essa também ficou bastante estranha. Agora, olha aí, é fundamental ao fazer matemática, do mesmo modo que processos de elaboração de situações problemas por parte dos alunos. Portanto, gente, nessa questão, o gabarito letra E. Né? É exatamente isso. É fundamental fazer matemática, a questão da resolução de problemas, do mesmo modo que os processos de elaboração de situações problema também por parte dos alunos. Então, bastante específica essa questão, né? Se eu estivesse fazendo essa prova, eu ficaria muito na dúvida. Eu confesso aqui que ficaria super na dúvida, porque é uma autora que eu sei alguma coisinha, mas assim, não tenho profundidade nela para poder, né, nas autoras, para poder falar
com mais propriedade, porque aqui era de acordo com as autoras. Eu descartaria de cara a B, a C e a D, né, pelos elementos que eu falei, mas eu, por exemplo, ficaria muito em dúvida entre a A e a E, né, e aí precisaria realmente conhecer o pensamento da autora. Gabarito letra E, a número 31. Então não foi uma prova fácil, né, gente? Não foi realmente aquela prova que você fala assim, essa prova foi tranquila, tinha as alternativas lá que você, de forma suave, conseguiria. Não, né? Além de ser muito longa. Aqui um outro autor também, né? Asbar, né? Enfac, Abrantes e Martins, em Periodização Histórico-Cultural do Desenvolvimento Psíquico do Nascimento à Velhice, afirma que a atividade de estudo é considerada a atividade principal da criança em idade escolar de 6 a 7 anos a 10 anos, e que essa é uma proposta que promove o desenvolvimento humano e que tem como característica produzir a constituição neoformação psicológica essencial, a formação do pensamento teórico. Conforme descreve a autora, os elementos que compõem a estrutura da atividade de estudo são... Então, outra questão cascudinha para você responder, né? Aí ele coloca aqui, né, as autoras, né, que quais são, né, os elementos que compõem a estrutura da atividade de estudo. A compreensão pelo estudante das tarefas de estudo, a realização das ações de estudo, a realização das ações de controle e avaliação. A leitura do conteúdo a ser estudado na atividade de estudo, as respostas aos questionários e a criação de conceitos teóricos pelo estudante, a resolução de situações e problemas relacionados à tarefa de estudo. C. A aula expositiva sobre o tema tarefa de estudo, o trabalho em duplas ou grupos sobre o estudo, a apresentação de seminários sobre o tema, dispensando qualquer forma de avaliação. A avaliação inicial com as respostas a perguntas sobre o tema que será estudado na tarefa, o estudo das tarefas de modo passivo, com leitura e exercícios e avaliação final. E a observação de vídeo pré-definido sobre o tema de estudo, a realização de relato oral na aula, o fichamento escrito sobre o que entendeu, acompanhado de aula expositiva a respeito do tema, validação dos conceitos empíricos. É outra questão difícil também, um autor que não é assim tão popular assim, né, nas provas. E aí, realmente, aqui foi na questão específica ali de um pensamento do autor. O que eu já descartaria aqui, né, por exemplo, dispensar qualquer forma de avaliação. Então, a avaliação é um componente importante, a gente vem falando isso aí nas aulas, então eu já eliminaria a C, porque colocou ali dispensar a forma de avaliação. Não, a avaliação é importante até para reestruturar o pedagógico, né, a direção do ensino. Aqui, colocou aqui, modo passivo, também eliminaria, né? Modo passivo, não, a gente não quer um aluno passivo, um aluno que... né? Então, eu já eliminaria também. Quando coloca aqui, observação do vídeo pré-definido sobre o tema de estudo, aqui também ficou um pouco estranho. Mas veja, né? Para você descartar uma alternativa aqui, não é tão simples assim, né? Veja B, a leitura do conteúdo a ser estudado na atividade de estudo, as respostas aos questionários, né? Talvez aqui resposta a questionário, criação de conceitos teóricos, isso aqui pode soar um pouco estranho, mas enfim. O gabarito é a letra A compreensão pelo estudante das tarefas de estudo, a realização de ações de estudo e a realização de ações de controle e avaliação. Gabarito letra A de amor. Veja que é bem específico, né? Vocês viram que eu fui tentando descartar aqui algumas coisas com base no pensamento, mas assim, se você não tivesse assim conhecimento desse autor, você ficaria muito em dúvida. Eu, por exemplo, ficaria muito em dúvida, que me incomodaria muito essas ações de controle. Essa palavra me deixaria assim na defensiva com a alternativa A. Estou sendo bem sincero aqui, estou fazendo como se eu tivesse ali de frente para a prova com vocês. Então, por quê?
Controle, né, é uma palavra que a gente fala, nossa, controle, né, uma palavra forte, que não combina assim com esse DNA da educação que a gente tanto fala. Mas realmente a autora fala em ações de controle e avaliação. Claro que no contexto que ela fala, a gente entende esse controle, né, no sentido de você fazer um acompanhamento, né, aquele controle de ficar ali manipulando, né, e sim um controle de acompanhamento, de você estar ali monitorando a situação, né, vendo como é que está para fazer ações de intervenção. Então a gente até entende depois que fui lá dar um reforço no que eu já tinha olhado sobre esses autores. Mas assim, não foi fácil, né? Não foi fácil, eu achei. Então há de amor aqui também, é a questão cascuda, eu achei essa questão difícil, tá? Agora, essa aqui era muito específica de Jundiaí, né? O currículo jundiaense da educação infantil descreve certo instrumento construído num trabalho contínuo e participativo que retrata o projeto político-pedagógico, evidenciando o que acontece nas diferentes ações, possibilitando a reflexão sobre a prática pedagógica, compondo uma parte significativa do projeto de planejamento, estudo, organização e avaliação, que irão refletir diretamente nas experiências das aprendizagens das crianças. E nós estamos falando aqui de educação infantil. Então essa, mesmo que você não tivesse lido o currículo jundiaense, se você se você tivesse ali contato com a educação infantil, com os documentos, você conseguiria responder essa, né? Por quê? Olha o que ele está falando. Retrata o projeto político-pedagógico, o que acontece nas diferentes ações, possibilita a reflexão, né? Isso me lembra até um texto da Isabel Alarcão, eu acho. Então, reflexão sobre a prática pedagógica. Quando a gente está falando isso em educação infantil, a gente está falando do quê? De qual instrumento? Aí coloca assim, além disso, esse instrumento tem como objetivo fortalecer o elo parceria entre a comunidade e a escola, à medida que vai registrando parte da história daquelas famílias e sua participação, garantindo a elas o sentimento de pertencimento. Todos da escola participam da sua construção, pois é o trabalho coletivo, né? Trabalho coletivo desenvolvido que será expresso no documento. De acordo com o currículo jundiaense, esse instrumento é denominado, e aí, regimento escolar, portfólio escolar, mural institucional, dossiê avaliativo, modalidade organizativa. A banca nem foi tão sacana aqui, né? Se ela tivesse colocado, por exemplo, não tivesse citado aqui, né, o projeto político-pedagógico, tivesse colocado aí PPP, podia dar uma confusãozinha. Mas ó, ela coloca aqui, ó, retrata o projeto político-pedagógico, né? Então o que é? O regimento? É o mural? É o dossiê? Não, claro, está falando aqui de portfólio da escola, né? E aí quem trabalha com educação infantil sabe, né, que é justamente isso, é o acompanhamento, é a reflexão, é aquilo que as crianças produziram, que a família vai lá, acompanha, olha, né? Então, portfólio da escola, tranquila essa eu achei, né, que é uma questão aí mais tranquila nesse sentido, daria para tranquilamente você responder, né? Essa aí não foi tão bruta contra as outras foram, certo? B de bola, gabarito, e aí nós vamos para 34. 34, Camargo, né? Em Nakarato e Custódio, 2018, afirmam que, de acordo com Van de Walle, o pensamento algébrico penetra toda a matemática e faz parte de nosso cotidiano, e que a capacidade de prestar atenção e observar as regularidades existentes no nosso cotidiano leva-nos a fazer generalizações e aplicá-las a outras situações. As autoras afirmam que na educação infantil, então mais uma questão aí tocando especificamente na educação infantil. Aí, gente, é a palavra-chave para você responder essa questão, tá? Mesmo que você não tivesse assim o conhecimento deste autor, falou em educação infantil, vamos ver o que na verdade você deveria
responder. Aí o uso diário das parlendas, de recitação, de números para recordar a sequência numérica e em seguida o treino da escrita do numeral deve ser o foco do trabalho do professor, visando ao desenvolvimento do pensamento algébrico. B, a memorização, né? Eu já falei para vocês, memorização não combina, né? Então, a memorização, a identificação e o treino das figuras geométricas, dos números, das cores, precedem e são pré-requisitos para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Olha C, o trabalho na perspectiva de desenvolvimento do pensamento algébrico deve priorizar o lúdico, a imaginação e o corpo como um todo. Falou palavrinha mágica aqui na educação infantil. Lúdico, imaginação, né? Corpo como um todo. Opa, aí acendeu a luz aí na C. Olha só, em 34, você se acompanha as discussões da educação infantil. O que a gente fala? Lúdico é importante, imaginação, né? E aí aqui a C brilhou forte aqui, né? Mas vamos ver se é a C mesmo. As danças, a música, o desenho não contribuem diretamente para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Pá, né? Já matou aqui, mas vamos seguir. No entanto, colaboram para que as crianças se acalmem e fiquem mais atentas às atividades escritas que apresentam essa finalidade. Não. O desenvolvimento do pensamento algébrico nas crianças ocorre naturalmente em fases lineares pré-determinadas de forma espontânea. Para tanto, basta que o professor permita que elas brinquem livremente. Então aquela brincadeira, e isso não, né? A gente sempre fala da importância do planejar, da brincadeira, mas usar a brincadeira dentro de um planejamento pedagógico para poder, não essa coisa livre, vai brincar, que né, espontânea não é assim. Então, realmente, gente, gabarito letra C, né? Aqui as palavrinhas mágicas, lúdico, imaginação, né? Trabalhar o corpo como um todo, ajudaram, né? Ajudaram bastante nessa questão aí. Gabarito, letra C de casa, de Camargo, de colega, né? Então, ajudou bastante aqui. Essa, então, uma questão que estava ali mais sossegadinha para a gente responder. Vamos ver aqui, 35, novamente, em O Trabalho do Professor na Educação Infantil, Oliveira, Maranhão e Abud descrevem sobre a importância do brincar. Olha o brincar aí de novo, gente. Por isso que eu falo nas minhas aulas. Brincar na educação infantil tem uma importância muito grande, né? E aí ele fala aqui, à luz da teoria de Vygotsky, né? Então, à luz da teoria dele, certo? Refletem sobre a importância da brincadeira na escola. De acordo com as autoras, é correto afirmar. Vunesp pegou muito esse de acordo com as autoras, né? Foi ali direto, né? Então vamos ver aqui, a expressividade da linguagem do brincar de faz de conta é fruto do desenvolvimento natural das crianças, sendo que as crianças do mundo todo brincam de faz de conta da mesma maneira. Será, gente? A gente fala tanto de diversidade cultural, de pluralidade cultural, né? Então, o mundo inteiro é igual. A criança no Brasil brinca igual a criança da Nigéria, que brinca igual a criança dos Estados Unidos, que brinca igual a criança da Polônia, né? Da Croácia. Poxa, você responderia essa? Não, né? Não, as culturas são diferentes, brincadeiras, né? Não é a mesma coisa, não. Pode parar. Do B, de acordo com a teoria vygotskiana, a maior parte das brincadeiras infantis não apresenta regra. A criança brinca para se libertar sem sua imaginação das regras socialmente determinadas? Será que as brincadeiras infantis não apresentam regras? Eu não responderia essa, hein? C, vamos ver aqui, né? Estamos na 35, gente. A brincadeira é do grupo e o professor não deve conduzir as crianças durante o brincar. Isso significa que o professor é apenas um observador e não deve interagir na brincadeira ou intervir nos espaços e materiais. O professor está lá para quê, então, né? É importante a figura do professor, sim, e ele precisa
por vezes, né, orientar as brincadeiras, né, planejar ali, claro, as brincadeiras, interagir sim, é importante o professor interagir, né, nas brincadeiras, intervir de vez em quando, vai ser necessária a intervenção do professor, sim, porque uma criança está batendo na outra, uma criança está pegando o material da outra, uma criança está quebrando a regra da brincadeira, o professor vai lá, vai intervir, vai mediar, assim, tem que prestar, tem que fazer isso, tem que trocar, né? Então o professor vai sim intermediar, intervir, né? Brincar é algo que se aprende socialmente e o contato com a cultura por meio do professor e dos recursos que ela apresenta faz avançar significativamente a brincadeira. Opa, vamos lá. Brincar é algo que se aprende socialmente? Sim, né? A gente só aprende a brincar brincando, né? Se você pega uma criança e isola ela de todos, ela vai aprender as brincadeiras? Não. Brincar a gente se aprende socialmente. A gente aprende na rua, a gente aprende na escola, a gente aprende, né? Antigamente a gente brincava muito na rua, né? E aprendia, manamula, rouba bandeira, esconde-esconde, tem alguns lugares que chama de pique-esconde, né? Então a gente aprende a brincar socialmente, a gente vai aprendendo brincadeira. Muitas são da nossa cultura, brincadeiras que são típicas de um povo, de uma cultura, né? Rouba bandeira, polícia e ladrão, né? Tinha muito brincar de polícia e ladrão. Então esconde-esconde. Em outras culturas tem outras brincadeiras, né? Tinha o manamula, enfim. Por meio do professor, dos recursos que ela apresenta, né? Claro, o professor vai ali ajudar, e isso faz avançar significativamente a brincadeira. Alternativa correta, de dado, de dado, né? Eu não lembrei mais nenhum. De dedicação, olha aí. Então 35 a D, mas também não era uma questão tão fácil. Eu fui aqui por eliminação. E vamos ver, os espaços mais adequados para brincadeiras infantis são aqueles espaços estruturados, com brinquedotecas ou ambientes construídos com móveis plásticos, pois permitem ampliar a imaginação da criança com proteção e segurança. Nada a ver, né? Você pode usar vários materiais, é claro que se uma estrutura boa na escola é importante, mas você pode ir num jardim, num quintal, né? Você pode inventar brincadeiras ali e as crianças têm imaginação com inúmeros materiais reciclados. Você não precisa, né, ser todo esse ambiente de brinquedoteca, tudo certinho, não. Se tiver, ótimo. Se não tiver, também dá para trabalhar, né, com outros materiais. Você abria móveis plásticos aqui, né? Então criou uma realidade aí que não é isso, Vygotsky, não é o que as autoras falam. Então estamos aqui, né, na gabarito letra D de dado, certo? Vamos ver aqui mais uma questão, a número 36, né? Questão número 36, eu tenho que ficar me revezando aqui na tela, gente, porque a prova foi muito longa, né? A Vunesp caprichou aqui. 36, né? A professora Giovana, questão clássica da Vunesp, né? Deverá trabalhar com a sua turma do terceiro ano do ensino fundamental, ao longo do ano letivo, a elaboração de diferentes gêneros escritos. A docente, para fundamentar seu trabalho, consultou a obra Gêneros Orais e Escritos na Escola, de nem sei falar esse nome aqui, Schnelleuschheim e Dawes, na qual leu que cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, os gêneros. De acordo com a referida obra, considerando o aspecto tipológico entre os textos da capacidade de linguagem dominante relacionados à cultura literária ficcional de narrar, né? Narrar, atente a isso, são considerados exemplos de gêneros orais ou escritos, né? E aí começou o conto maravilhoso, a fábula e a piada, a narrativa de aventura, as histórias engraçadas e a receita. Aí você pensa, narrar, receita é narrar, gente, né? Então, a narrativa de ficção científica, o regulamento e o conto de mistério.
regulamento é narrar, gente. O conto de fada, a adivinha, um conto de fada. A adivinha e o verbete. A gente não pode cantar, né, gente? Eu sei. E o verbete. Verbete aqui, narrar, gente. A lenda, a carta de leitor, bula de remédio, narrar? Não, né? Então você ia pela eliminação aqui, né, gente? Aí você tinha que eliminar e ficar com a alternativa A. O conto maravilhoso, a fábula e a piada, sim, são aí da cultura literária ficcional, né, do narrar, né? O conto é uma narrativa, a fábula é uma narrativa, a piada é uma narrativa, né? Então, aqui, letra A. Questão que seria por eliminação, né? Mesmo não conhecendo os autores, as autoras, né? Você poderia ali eliminar, certo? E aí chegar na alternativa A, tá? Eu responderia assim. Número 37, aqui uma questão de BNCC, né? Também uma questão que eu assim, você precisava saber a BNCC, mas se você pegasse o sentido da palavra aqui, também dava para você responder. Então vamos lá, segundo a Base Nacional Curricular, BNCC, do ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Até aí tudo bem. A BNCC propõe ainda que a abordagem dessas linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, de forma indissociável e simultânea. E entre essas dimensões está a fruição. É aquilo que eu sempre falo. As bancas gostam dessa coisa. 6 dimensões, né? 7 saberes. Então, você tem, quando você estuda, você tem que sempre prestar muita atenção nisso. De acordo com a BNCC, é correto afirmar que a dimensão fruição refere-se. Então, o que é a fruição? Né? As possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos e fazeres artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo, emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas materialidades. É isso, fruição? Ao fazer artístico, quando sujeitos criam, produzem e constroem, trata-se de uma atitude intencional, investigativa, que confere materialidade estética, sentimentos, ideias, desejos, representações, em processo, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. E aí vem, gente, C. Ao deleite. Deleite tem a ver com fruição, né? Concorda? Deleite, né? Ao prazer, fruição, gente. Ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais, né? É o curtir, né? É o sentir, né? A fruição daquele momento, né? Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Portanto, gabarito da letra C, número 37, letra C de casa, né? Então, era uma questão, assim, se você tivesse, pelo menos assim, soubesse o significado da fruição, você iria aqui na letra C, tá? D. Ao processo de construir argumentos e ponderações sobre experiências, processos criativos, artísticos, culturais e atitude de fazer arte, perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais apenas como seu criador. As impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, articulação, produção artística e pensamento propositivos envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, econômicos e culturais. Portanto, gente, gabarito, letra C, na número 37, tá? É uma questão um pouquinho complicada, né? Porque colocou aí vários elementos da BNCC e perguntou, né? Desses 6, perguntou o que era a fruição aí na questão de arte. Aí, né? Não foi tão difícil, mas também não foi uma questão tão fácil assim.
você precisaria aí ter esse conhecimento da palavra, né, da essência da palavra, para poder aí estar respondendo. Então não foi tão fácil assim, é uma questão que exigia assim, pessoas que têm ou conhecessem a BNCC muito bem, ou que tivessem um bom vocabulário, né, para às vezes a gente não lembra as palavras, os significados, né, e isso não é nenhum problema, né, porque a prova realmente não estava fácil. Pinasa, em Formosinho, afirma que o trabalho por projetos concretiza-se na prática educativa, quando se consideram como ponto de partida os interesses e experiências infantis, e se propicia a ampliação dessas experiências para outras cada vez mais complexas e elaboradas. De acordo com a autora, isso se faz mediante. De acordo com a autora, foi uma praxe aí nessa prova, né? Então, número 38. Um método, está falando de projetos, né? Projetos na prática educativa. Um método no qual as crianças participam uma vez por mês de atividades simbólicas diversificadas, sendo ofertados ao mesmo tempo e no mesmo espaço os cantinhos de carrinhos, bonecas, casinhas, cabeleireiro e médico, né? Ficou feia essa aí, né? Trabalho por projetos. A ocorrência de algumas rotinas na escola de educação infantil, ou seja, algumas atividades previstas, recorrentes, com temas e procedimentos predeterminados que se realizam diariamente em horários fixos e de modo uniforme pelas turmas. É isso? Um projeto, né? Como prática educativa? Então, vamos lá. Uma metodologia que oportuniza as crianças participar de comemorações de datas cívicas ou festas tradicionais, com atividades ocasionais e pontuais, referentes a um festejo comemorado, como a pintura de desenho, a leitura de livro ou a pintura de um rosto. D. A seleção prévia de um projeto que aborde o tema definido pelo professor, de modo a duração e a sequência das atividades estejam no início do ano organizadas e determinadas de forma a estruturar adequadamente a turma. E a E, né? A E, que diz o seguinte: um processo de investigação protagonizado pela criança sob o olhar atento do adulto, que, tendo intenções claras em seu trabalho educativo, oferece suporte, organiza situações e registra experiências em desenvolvimento. Né, gente? Então, quando a gente fala de projeto, né, a gente viu aqui as alternativas colocando como festas pontuais, comemorações, um negócio meio solto, né? Depois na D lá fala que o tema é definido pelo professor, né? De modo que então qual que é aquela que tem mais cara, né, de projeto? A E, né? Gabarito letra E. Um processo de investigação protagonizado pela criança, né, sob o olhar atento do adulto, que, tendo intenções claras em seu trabalho educativo, oferece suporte, organiza situações, registra as experiências e seu desenvolvimento. Exatamente isso. As outras ficaram muito pontuais, né? Uma festa, não sei o quê, uma comemoração. Não é isso um projeto, né? Então, 38, letra E, de escola, de exato, de exato, tá? 39, Mantuan. Então, Mantuan, essa cai demais, gente. Mantuan a VUNESP ama de paixão. Então, vamos lá. Apresenta algumas condições para melhorar as escolas. Universalizar o acesso, implementando a inclusão de todos os alunos nas turmas regulares, incondicionalmente, e assim democratizar a educação. Entre as sugestões apresentadas, a autora afirma que a integração entre as áreas do conhecimento e a concepção transversal das novas propostas de organização curricular consideram as disciplinas acadêmicas como, ela vai falar, Mantuan, de inclusão. Lembra, ó, aqui, Mantuan, inclusão incondicionalmente, né? De forma a democratizar. Essa é a ideia central dela, já falei para vocês fazerem lá no seu caderno de estudo uma parte da Mantuan e ir anotando essas ideias dela, né? Então vamos lá. Aí ela está falando de disciplinas, né? A organização curricular, que considera as disciplinas como, né? Aí a sugestão que a autora apresenta:
Uma estratégia necessária, no entanto, a quantidade de disciplinas ofertadas deve ser drasticamente reduzida e as salas de reforço ampliadas, pois o excesso de disciplina ainda é um desafio para os alunos. É isso que ela propõe, né? Reduzir as disciplinas, meios e não em fins em si mesmas, e parte do respeito à realidade do aluno, de suas experiências de vida cotidiana, para chegar à sistematização do saber. Bacana essa, hein? Meios e não fins em si mesmo, ou seja, as disciplinas acadêmicas são meios e não são os fins em si, né? Partir do respeito à realidade do aluno. Muito bacana isso, combina muito. Aproveitar as experiências de vida cotidiana do aluno. Também está ali em consonância com o nosso DNA para chegar à sistematização do saber. Gostei muito da B, né? Mas vou ler o resto aqui. Um entrave à inclusão, de forma que os conteúdos necessitam ser adaptados e as atividades devem ser facilitadas para os alunos que apresentam deficiência. Conhecendo a Mantuan, você já tirava essa C de horizonte, né? Boas referências e estratégias de ensino para os alunos com facilidade de aprendizagem. Para os alunos com dificuldade, no entanto, a adaptação curricular é a melhor opção. Mantuan também não defende isso, você já descartaria. Por quê? A própria pergunta já dá aqui, ó. A inclusão de todos os alunos incondicionalmente, né? Sem condição, ou seja, de forma geral, né? Eu ia falar sem condição, de forma geral, né? Então esse negócio de ficar separando não é o pensamento da Mantuan, de tirar a disciplina, de adaptar ali, não é isso, tá? A manutenção do saber elitista e compartimentado devendo ser abolidas em nome do ensino individualizado em classes específicas para os alunos com dificuldade, não é o que a Mantuan defende, porque está separando, né? Está separando os alunos com dificuldade, não é isso. Portanto, letra B de bola. Aqui se conhecesse o pensamento da Mantuan, facilitava muito, né? Facilitava muito, e aí ajudou bastante a entender que a Mantuan não é essa pensadora que vai fazer exclusão, né? Ela defende incondicionalmente a inclusão de todos, enfim. Então vamos para o número 40 para encerrarmos hoje, e aí traz um documento do MEC, né? E o carro do ovo, da pamonha, sei lá, que está passando por aqui. Eles sempre passam na hora da aula, gente. É impressionante isso. Mas vamos, né? Vou saber agora quanto está o preço do ovo, né? Vamos ver. A gasolina aumentou hoje, de novo, né? Gasolina aumentou de novo. Bom, vamos lá. No documento indicadores, o que tem a ver a gasolina com o ovo, né? Tudo impacta, né? Porque no documento indicadores da qualidade da educação infantil foram definidas 7 dimensões que devem ser consideradas para reflexão coletiva sobre a qualidade de uma instituição de educação infantil. Veja, novamente, ó, 7, né? Olha como as bancas gostam dos números. Na dimensão multiplicidade de experiências e linguagens, e no indicador crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação, um dos itens a ser verificado é se a instituição disponibiliza materiais e oportunidades variadas, histórias orais, brinquedos, móveis, fotografias, inclusive das crianças, livros, revistas, cartazes, que contemplem meninos e meninas brancos, negros, indígenas e pessoas com deficiência. B. Permitam às crianças levar para casa e trazer livros e revistas por meio de projetos de biblioteca circulante para favorecer o acesso à leitura por parte das crianças de sua família. C. Promovam práticas de leitura para crianças com atividades subsequentes, como desenho dos personagens, respostas sobre a leitura e a dramatização das histórias. D. Valorizem atividades e realizem comemorações relativas ao calendário nacional, por exemplo, o Dia do Índio, para que as crianças aprendam como eles vivem, vestem e se comportam. E E. Visem incluir a história e a cultura afro-brasileira no currículo, mudando o foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia para um currículo de foco afro-brasileiro. Então, gente, vamos lá. O que fala assim? Crianças reconhecendo suas identidades, valorizando as diferenças e a cooperação. Então vamos lá. Isso aí aqui, gente,
não tem nada a ver, né? Não é para mudar um foco etnocêntrico de raiz europeia para um currículo foco afro-brasileiro. Não, não é limitando a um a outro, é valorizar a diversidade. E a diversidade inclui também aí as nossas raízes europeias, as nossas raízes afro, as nossas raízes indígenas. Não é trocar um pelo outro, tá? Então a gente já elimina, né? Aqui está falando, ó, de valorizar diferenças, né? Conhecer identidade e cooperação. Aqui, ó, não falou nada disso na B, né? Levar as atividades para casa, né? Parece uma atividade de leitura. Não. Aqui fala também, a C não fala nada disso que valoriza aqui, que a gente pode ver. Aí aqui a D foi pontual, né? Só valorizar o dia do índio. Então a gente no dia do índio a gente lembra do índio. Depois a gente não, né? Foi muito limitante. Agora olha, contemplem meninos e meninas. Então aqui nós estamos falando das questões de gênero, diferenças, né? Contemplar aí a questão dos meninos e das meninas, né? Para trabalhar, inclusive, essas diferenças que são construídas, né, entre menino e menina, que às vezes levam aí, como a Daniela Awad fala, ao preconceito, à discriminação, a valorizar mais um gênero do que o outro, né? Brancos, negros, indígenas e pessoas com deficiência, ó, abarcou aí o geral, né? Então, gabarito, letra A de amor. Essa aí também não foi tão difícil, né, gente? Dava para chegar nessa conclusão aí. E assim, gente, a gente para, né? E depois nós vamos fazer da 41 até a 50 e vou fazer aí depois o comentário da redação. Por que é importante, gente? Você pega uma prova como essa, ampla, né? Se eu tivesse feito essa prova, eu teria dificuldade em algumas questões aqui, porque eu achei bem complicada. E por que eu teria essa dificuldade? Porque são autores que eu não tenho aquela leitura deles, né? Conheço assim superficialmente. Vocês viram que eu vou tentando fazer como? Eu vou tentando pegar os conhecimentos que vêm da educação, aqueles gerais, e vou tentando eliminar a alternativa. Mas essa prova aí me deixaria umas 3, 4 questões, aí eu ficaria muito em dúvida assim, entre uma alternativa e outra, né? Então isso é normal, gente, é normal. A gente vai crescendo à medida que a gente vai fazendo mais provas, vai se desenvolvendo, aí sim a gente vai começando a pegar os macetes, até para a gente, quando a gente pega um autor que a gente não leu, não conhece, a gente ir eliminando ali e ficar entre 2, 3 questões. Se você fica entre 2, você já tem ali 50% mais chances de acertar, né? Então, é interessante você acompanhar para você ir fazendo esse exercício, certo? Um grande abraço, até uma próxima aula.